Nessa aula a gente vai falar de representação binária de números reais. E para falar disso, eu vou precisar recordar vocês um fato que muitos de vocês devem saber já há bastante tempo, que se eu tiver um número real, eu posso quebrar ele em potências de 2. Por exemplo, o número 23 pode ser quebrado na soma de 16 mais 4 mais 2 mais 1, onde cada parcela aqui dessa soma é uma potência de 2. Por exemplo, 16 é 2 à quarta, 4 é 2 ao quadrado, 2 é 2 elevado a 1 e 1 é 2 elevado a 0. Então, isso nos leva, naturalmente, à noção de representação binária. O conceito de representação binária é muito similar ao conceito de representação decimal que a gente viu na última aula. Essencialmente, o que eu vou fazer é eu vou trocar as potências de 10 que eu tinha naquela representação decimal por potências de 2, e o dígito da parte inteira, lá, que era chamado de D0, eu vou quebrar ele aqui também em potências de 2. E isso aqui vai me dar uma soma, possivelmente infinita, com essa estrutura aqui. Como isso aqui é uma representação binária do número x, um real não negativo, quando eu executar essa soma, ela tem que produzir x. Agora, os dígitos que aparecem aqui, o BK, BK-1, B1, B0, B-1, B-2, B-N, todos os dígitos que aparecem aqui, eles são números binários, são números inteiros entre 0 e 1. Ou seja, é o dígito 0 ou o dígito 1. Tá? Na representação decimal, eu tinha potências de 10 com expoente negativo. Aqui eu tenho potências de 2 com expoente negativo, mas a parte inteira também está quebrada em potências de 2. Eu tenho potências de 2 também aqui com expoente não negativo, como 0, 1, 2 até k. Então, por construção, esse número é a soma de uma parte inteira, que eu represento como BK, BK-1, etc., B1, B0, e uma parte fracionária, que é 0, B1 menos 1, B menos 2, B menos 3, os dígitos da parte fracionária, né? Se eu juntar esses dois aqui, eu posso definir uma notação que é BK, B menos 1, etc., B1, B0, vírgula, B menos 1, B menos 2, B menos 3, etc. Isso entre parênteses com um 2 para indicar que eu estou trabalhando numa base 2, né? Essa aqui é a notação que eu vou usar quando eu quiser me referir a uma representação binária de um número. Vamos ver exemplos aqui. Imagine que eu tenho um número 23 na base 10. Como é que é a representação binária dele? A gente já viu que o número 23 se quebra numa soma de potências de 2 dessa forma aqui, né? 2 à quarta, mais 2 ao quadrado, mais 2 a 1, mais 2 a 0. Eu tenho potências sucessivas aqui, é menos do 2 a 3 que está faltando, mas eu posso inserir ele aqui. Como? Colocando 0 vezes 2 ao cubo. Agora, o 2 à quarta eu posso colocar 1 na frente sem alterar nada, o 2 ao quadrado eu posso colocar 1 na frente sem alterar nada, o 2 a 1 eu posso colocar 1 na frente sem alterar nada, o 2 a 0 eu posso colocar 1 na frente sem alterar nada. E se eu quiser colocar uma potência negativa aqui, 2 a menos 1, com 0 na frente, também não altera. Essa soma aqui é exatamente igual a essa soma que está aqui em cima, né? Agora eu vou destacar esses dígitos aqui, e eu tenho exatamente aquela quebra do número 23 numa soma de potências de 2, né, com expoentes não negativos e com expoentes negativos. Então, a representação binária aqui é quem? É 1, 0, 1, 1, 1. Com esses dígitos aqui à esquerda da vírgula, eu dei conta das potências não negativas, né, até aqui. E com potência negativa, 2 a menos 1, eu tenho um 0 aqui. Então, eu botei vírgula 0. Essa é a representação binária desse número aqui, 23, né? Trata-se de uma representação finita, porque a quantidade de dígitos depois da vírgula é finita. Vamos olhar agora um número fracionário, 0,125. Agora, eu vou destacar que são um fracionário que tem uma potência de 2 no denominador. Por quê? Porque o 0,125 é 1 oitavo. E 8 é 2 ao cubo, então isso aqui é 1 sobre 2 elevado a menos 3, que eu posso escrever como 1 sobre 2 elevado ao cubo, que eu posso escrever como 2 elevado a menos 3. Se eu completar aqui as potências que estão faltando até eu chegar à potência 2 a 0, eu posso botar 0 vezes 2 a menos 2, 0 vezes 2 a menos 1 e 0 vezes 2 a 0. Esses dígitos aqui vão me dar a representação binária desse número, né? 0,0001. Vocês estão vendo aqui. E é uma representação finita porque eu só tenho 3 dígitos depois da vírgula.
Agora, se eu tiver um número 23,125, esse número aqui é a justaposição exatamente dos dois exemplos que eu dei antes, né? A gente sabe que o 23 é a parte inteira e o 0,125 é a parte fracionária. Agora, a representação binária desse número é essa. A representação binária desse número é essa. Se eu somar as duas representações binárias aqui, eu tenho a representação binária desse número aqui, né? 10111,001. E é uma representação finita. Agora, se eu tiver um número fracionário como 0,1, por exemplo, 0,1 é um décimo. Repare que eu não tenho uma potência de 2 no denominador. Quando acontecer isso, eu não vou conseguir mais ter uma representação binária finita. A gente vai ver aqui que a gente tem uma representação binária com essa cara aqui, 0,0. Aí agora 0011, eu estou botando com uma barra aqui, né? 0011, para dizer que esses 4 últimos dígitos que eu estou mostrando aqui se repetem indefinidamente. É uma dízima periódica, em base 2, o que eu tenho aqui. Então é uma representação infinita periódica. Nessa aula, eu não estou mostrando como a gente pode obter esse número aqui. Os outros foram mais fáceis de ver. Esse aqui, na próxima aula, eu vou mostrar como a gente pode obter isso aqui, tá? Essa representação binária. No caso do número π, que é um número racional, que eu tenho infinitos dígitos sem periodicidade, não tem chance nenhuma de eu ter uma representação finita ou finita periódica, né? A representação dele em base 2 é infinita também, é periódica. Eu estou mostrando ela aqui, mas eu não vou dar detalhes como esses dígitos são calculados. Vamos estender agora esse conceito de representação decimal, representação binária, ou seja, representações em base 10 ou em base 2, para uma base arbitrária. Então, eu vou querer definir a noção de representação numa base beta, um certo inteiro maior. Tá? Então, quem é a representação, qual é a representação na base beta de um real x não negativo? É uma soma que, quando executada, dá um número x, que tem essa estrutura aqui. AK beta k, AK menos 1, beta elevado a k menos 1, etc. A1 vezes beta elevado a 1, A0 vezes beta elevado a 0, a menos 1 vezes beta elevado a menos 1, vocês já entenderam como é que é esse padrão aqui. Só que os dígitos A aqui, a n, eles são inteiros entre 0 e beta menos 1, ou seja, um inteiro uma unidade menor que a base que eu estou usando. Por construção, isso aqui também é a soma de uma parte inteira e uma parte fracionária, e a parte inteira é composta pela justaposição dos dígitos das potências beta-k até beta-0, e a parte fracionária é a justaposição dos dígitos das potências com expoente negativo, né? Beta-1, beta-2, etc. E se eu quiser definir uma notação aqui, a notação que eu vou usar é análoga a dos demais, eu boto os dígitos aqui da parte inteira, vírgula, os dígitos da parte fracionária, entre parênteses com beta aqui embaixo, para ressaltar que eu estou na base beta. Por exemplo, vamos ver esse número aqui, 125 na base 10, como é que ele se escreve na base octal, ou seja, na base 8. Eu tenho que quebrar isso aqui em potências de 8, né? Na base decimal eu quebro em potências de 10. Na base binária, na representação binária, eu quebro em potências de 2. Na representação octal, eu vou quebrar em potências de 8. E esses 3 números que eu coloquei são potências de 8. Por quê? O 64 é 1 vezes 8 ao quadrado. Aqui eu tenho 7 vezes uma potência de 8. Então, o 56 a rigor não é uma potência de 8, mas ele é um múltiplo de uma potência de 8. Então, ele é 7 vezes 8 é 1. O 5 também a rigor não é uma potência de 8, mas ele é um múltiplo de uma potência de 8. É 5 vezes 8 elevado a 0. Então, esses 3 dígitos aqui, 1, 7 e 5, você pode reparar que são inteiros entre 0 e 7, que é 8 menos 1, né? E eles formam a representação desse número aqui, 125 na base 8, é 175,0, essa representação octal, né? Para a gente encerrar, eu vou deixar 3 exercícios teóricos para vocês pensarem em casa. Aqui eu estou dando um número na base 2, eu estou dando a representação binária de um número, e eu peço para vocês acharem a representação decimal desse número, ou seja, passar da base 2 para a base 10.
Aqui, no segundo exercício, eu estou dando um número na base 4 e peço para vocês acharem a representação dele na base 3. Vou dar uma dica aqui. Uma maneira de fazer isso é você passa da base 4 para a base 10, vocês estão mais habituados a trabalhar com base 10, e depois passa da base 10 para a base 3. Vocês podem pensar também como é que eu posso ir direto da base 4 para a base 3, tá? E o terceiro exercício é o seguinte, eu dou o número 8 sétimos, e na base 10 ele é essa dízima periódica aqui. 1,142857, sendo esse 14,2857 o período. Esses dígitos se repetem indefinidamente. A pergunta que eu faço aqui é o seguinte, existe alguma base na qual esse número aqui tem uma representação finita? Pensa um pouquinho e na próxima aula vocês me trazem a resposta dessas questões aqui, tá bom? Bem, se você gostou desse material aqui, se você gostou dessa aula, pode ficar à vontade para compartilhar, tá bom, pessoal? Até a próxima.